Jesses! Hi, guys! Fiquem agora com a parte 2, como se entender com uma cabeça de artista. Ah, mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse episódio, porque, gente, esse episódio tá cheio de insights incríveis e você precisa compartilhar com aquela pessoa que você ama, com aquele artista que você admira, tá bom? Então agora vamos para a parte 2. Amiga, Clara, agora eu vou fazer o quê? A pergunta dos internautas, que é, eu e o Aba, a gente escolheu algumas informações de alguns artistas e a gente queria te fazer essa pergunta. Na verdade, é assim, o que eu fiz? Eu perguntei para eles, se vocês tivessem a oportunidade de fazer uma pergunta pro seu terapeuta antes, quando você tá ali no auge da sua ansiedade artística, o que você perguntaria? E aí a gente escolheu algumas perguntas. Gente, um dia eu vou levar a Clara pra gente fazer uma entrevista ao vivo e aí vocês vão poder fazer as perguntas ao vivo. Eu acho que é super legal. Mas isso ainda não é possível. Então, já aproveitando esse merchandise, se inscreva no canal, deixe seu comentário, envia esse vídeo para aquela pessoa que você ama, porque talvez a pessoa precise ouvir o insight que tem aqui nesse episódio, tá bom? Então, como a gente ainda não tem essa possibilidade, a gente trouxe algumas perguntas, assim, meio genéricas, pra gente te fazer. Então, a gente pode fazer. Eu faço a primeira, você faz a segunda, e aí a gente vai trocando, tá? Sim. Bom, Clara, vou começar, tá preparada? Bora. Eu bem de boa. Vamos lá. Bom, o que acontece psicologicamente com um artista antes dele ir para uma audição? Tipo, naquele dia. O que tá acontecendo com a gente? É meio loucura mesmo? A gente desiste de ir pra audição porque não vai dar mais? Faz cocô nas calças? O que tá acontecendo? Bom, em geral, o nosso cérebro colapsa com a quantidade de possibilidades. É isso que deixa a gente tão desorganizada, assim, porque a possibilidade de dar certo, a possibilidade de dar errado, a possibilidade de alguém gostar, de alguém não gostar, a gente fica muito sensível às micro possibilidades, né? Então, o olhar das pessoas às vezes significa alguma coisa. Né? Então, você tá se preparando para ir para uma audição, e aí você sabe que você vai estar com uma banca meio linha dura, você já fica tentando controlar todas as micro possibilidades, né, vou olhar para fulano, vou para agradar mais, eu vou fazer mais assim, mais assado. Só que isso é super estressante, né? O seu organismo tá tentando controlar o resultado. Isso é que é ruim, assim, isso que faz muito mal, que às vezes tira a gente do eixo a ponto de falar, não vou fazer. Né? Acho que sempre antes de uma audição, a gente tem uma quantidade de informações e não informações, né, da coisa da possibilidade de dar certo ou de dar errado, que é muito angustiante, que é muito psiquicamente falando, a gente não gosta de ficar na sombra, né? A gente gosta de controlar, né? O ego quer saber o resultado, quer garantir o resultado. E aí é que a coisa se embola. Acho que é isso. Respondido. Então, próxima pergunta, pode ser, Jessie? Pode, vai lá. Vai, Então, por que as audições podem gerar tanta ansiedade, mesmo com aqueles profissionais mais experientes? a palavra é porque o quê? Por que as audições podem gerar tanta ansiedade, mesmo com aqueles profissionais que já estão há anos vivendo nesse estilo de vida, a viver dessa carreira? Porque a audição, acho que assim como a apresentação, é um momento do inesperado. É um momento que a gente, por mais que se prepare, por mais que já saiba o que fazer, você vai estar diante de pessoas, e estar diante de pessoas para o ser humano é um estado de alteração, né? Falar diante de muita gente gera um estado de alteração. Então, num processo de audição, assim como num processo de apresentação, a coisa do novo, a coisa do inesperado, né? Eu não controlo o resultado. Novamente, acho que as duas perguntas, de alguma forma, elas se encaixam aqui.
Eu não tenho controle do que vai acontecer e isso é insuportável para a psique, é difícil. A gente vai fazer de tudo para tentar garantir o melhor sorriso, a melhor performance, né? O passo no lugar certo, a perna no nananã. Então a gente tenta ficar calculando tudo isso. E isso é muito cansativo e exaustivo, assim. E acho que. Não entendi, Jess. Não, é super, é super. Até mesmo ia dizer, tipo, quando a gente vai fazer uma audição de canto, e aí a nossa voz fica sem. Primeiro com outra outro vibrato, a gente fica com a voz seca, tem que beber não sei quantas águas. Fora isso, a gente quer fazer xixi porque bebeu muita água porque a gente tá nervoso. E eu, particularmente, eu acho que tem outras pessoas também, mas eu, particularmente, quero fazer cocô nas calças, gente. Horrível. É normal isso tudo acontecer, porque é um momento que você lida no limite da possibilidade de ser aceito ou não, né? Ser bem visto ou não. Isso é um confronto egóico sensível, né? Porque a gente entra em cena querendo agradar. A gente entra em cena querendo que o público goste do que a gente está fazendo. Só que não existe garantia. E numa audição, sobretudo, isso maximiza, né? Porque você não está com o público neutro ali para te admirar. Você está com o olhar de pessoas que vão te fazer um julgamento do seu trabalho, que vão qualificar se o seu trabalho vale, se o seu trabalho cabe, é suficientemente bom para estar, para você fazer parte daquele grupo, para você fazer parte daquele espetáculo, daquela companhia. Então é um momento muito tenso, mas eu acho que é por isso que o artista tem uma dose de coragem a mais. Porque é justamente esse ponto de enfrentamento egóico que faz a gente perceber que a gente não é tão importante assim, né? E que a gente não precisa se levar tão a sério. Acho que quando a gente vira essa chave e fala assim, porra, eu tô me levando a sério demais. Aí solta um pouco a corda, assim. Não é que os artistas experientes não sentem esse medo, esse frio na barriga ou essa ansiedade, se a gente for nomear assim. Eu acho que os artistas experientes, eles sabem que eles não são tão importantes assim. E aí, essa coisa do ego que não tá no ápice da importância, faz uma baita diferença, porque se eu errar, eu errei, porque eu não sou tão importante assim, né? Se eu não agradar, não agradei, porque eu não sou tão importante assim, mas eu vou tentar fazer algo, né? Essa é a ousadia do artista. Eu vou tentar fazer algo que mostre a minha assinatura. Eu vou tentar fazer algo que mostre quem eu sou, a minha personalidade, né? Ai, eu tô adorando as respostas. Então, vamos lá, vou continuar. Como a pressão da rejeição constante pode impactar a autoestima e a carreira? O que você acha sobre isso, Clara? É que a gente precisa entender melhor o que é rejeição nesse caso, né? A expectativa de aceitação para um trabalho é grande. Por exemplo, é nisso. Por exemplo, a vida normalmente do artista é um não constante, né? Quando a gente recebe um sim, é uma virada, né? Ainda mais para artista, tipo, eu falando do meu ponto de teatro musical, a gente recebe não o tempo todo. Tem até umas pesquisas que a gente faz, por exemplo, um artista de teatro musical, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, na Broadway, ele recebe, tipo, mais de 80 nãos por ano. E como a gente lida com isso? Faz muita terapia? Desiste da vida? Mentira. A terapia, independente dos não e das rejeições, ela vai ser importante. Mas lidar é o que eu disse na outra pergunta meio fragmentada, assim. Lidar com a rejeição é entender que não é sobre a gente. Quando a gente pensa na rejeição nesse lugar pessoalizado, eu sou uma pessoa que não atende determinada demanda, isso vai gerar muito sofrimento. Agora, quando a gente está falando ali de um processo de audição, tem uma série de critérios que essas pessoas têm e que, infelizmente, a gente sabe que a indústria não facilita. A indústria cria esses critérios para eles serem muito
inalcançáveis mesmo, né? Para que essa pessoa escolhida seja a pessoa que tem todas as habilidades, né? A pessoa que consegue fazer dentro de um padrão determinado a coisa no nível máximo. Não é a realidade, né? E aí a gente é massacrante nesse sentido. Entender que essa rejeição não é sobre a pessoa que esse artista é, e sim sobre o critério do outro em relação ao trabalho. Então, talvez, e pensando nessa perspectiva, eu me preparei muito, mas eu não sei o que está na cabeça da pessoa que está me avaliando, né? Para entender qual critério que ela tem. Então, assim, o avaliador para o personagem, ele tem um critério X de a perna tem que levantar em tal altura, senão não serve para personagem. A pessoa pode ter a voz, pode ter o perfil do fenótipo, a pessoa pode ter quase tudo, mas ela não faz a perna na altura X, não cabe, entendeu? Então, aí a pessoa sente que ela não tem a habilidade necessária. Isso eu acho muito massacrante dentro da indústria de maneira geral. Acho que dentro do mercado de musicais, sobretudo, né? Porque tem essa necessidade de atingir um certo padrão. Então, quando você vai com a sua assinatura, talvez você não agrade para o que a pessoa está buscando dentro do padrão. Olhar para a rejeição sobre uma outra ótica, entendeu? Sobre uma outra perspectiva, porque a gente é educado para agradar e entender que isso que o que a gente faz, as nossas habilidades, né, e tal, elas precisam ser aceitas, né? A gente tem uma educação de não, eu vou fazer o meu melhor e isso vai ser aceito, as pessoas vão gostar de mim. Só que é isso, o critério do outro é o critério do outro. Acho que lidar com a rejeição dentro do trabalho é mais pesado porque você está buscando uma estrutura, né? É diferente você lidar com uma rejeição num relacionamento, por exemplo, né? Não quero mais você. São tipos de rejeição completamente diferentes. Mas acho que dentro da perspectiva do artista, entender que a gente não vai ter tudo é muito importante. É uma busca. Então, a Jess que saiu do Brasil, né, com um nível de trabalho na dança, um nível de trabalho na atuação, um nível de trabalho com a música, buscou, a partir desses nãos, se complementar. Então, uma coisa que acho que as referências que eu tenho aí de grandes artistas é que o não é a possibilidade da virada. Não é o sim que é a possibilidade da virada. O sim é o lugar da aprovação, de você fazer parte do trabalho e entregar alguma coisa. Mas o não pode ser a mudança da trajetória. Porque o não você vai, a partir do não, falar, bom, o que esse não significa para mim, pessoalmente? Esse não pode me devastar se eu entender de forma pessoalizada. Mas esse não pode ser uma baita oportunidade de aprimoramento a partir daquilo que eu não entreguei, sabe? Fez sentido? Fez super. E eu acho também que tira o peso da gente se colocar como eu não sou um artista bom porque eu recebi um não. Ou eu não sou. E também tira esse peso da comparação, porque o artista, ele se prepara o tempo todo, ele tá fazendo vários cursos, workshops e aulas o tempo todo. E quando a gente vai pra uma audição, eu tenho certeza que a gente vai super bem preparado. E às vezes tá no olhar do que o diretor precisa, o diretor necessita. Eu já soube de casos que aconteceu lá em Madrid, que teve gente que não passou na audição, e eu sei disso porque eu tava dentro desse projeto, porque o figurino não cabia nessa pessoa. Não é porque a pessoa não tinha os requisitos, foi por uma questão de figurino. Então, quando a gente leva pra esse lugar, e foi aí que eu parei pra pensar e falei assim, caraca, tipo, a pessoa não passou porque o figurino não cabia? Eu olhei e falei assim, meu, o que tá acontecendo? E às vezes a gente vai pra uma audição, recebe um não, e aí fala assim, cara, não sou bom o suficiente, ou até pensa mesmo, ai, vou desistir, ai, não sei se eu sirvo pra isso. E na verdade não tem nada a ver. Acho que é super importante. Respondeu super, Clara.
Agora, para a última Oi. pergunta, que na verdade eu acho que a Clara já deu uma pincelada nesse assunto. Como lidar com a autocrítica exagerada após uma audição que não saiu como esperado? Essas perguntas com certeza se linkam, né? Estão enganchadinhas assim umas nas outras, né? Porque para lidar com o não é ter uma dose de autoconhecimento. Você sabe que você tem muitas coisas para entregar, mas entender que nem sempre isso vai coincidir com o desejo do outro, né? E o desejo do outro é isso que você acabou de dizer, né, Jess? O diretor negou porque a pessoa não cabia dentro do figurino. É um critério. É uma bosta esse critério. Porque esse critério significa o quê? Não significa nada, não significa nada. Mas a pessoa pessoaliza, né? Quando eu vou para um trabalho, me exponho e percebo que não vou poder participar desse trabalho, não fui selecionada para participar desse trabalho, porque o diretor olhou para mim e não foi com a minha cara, olhou para mim e não vai caber o figurino no corpo dessa pessoa, independente de ficar magra demais ou gorda demais, é o olhar do outro determinando o meu valor. É o olhar do outro que determina o meu valor? Talvez pensar mesmo de forma. Não sei se a palavra desapego funciona bem, mas acho que um pouco nesse lugar de desprendimento do ego, de eu sei o meu valor. O que não coube para o outro é critério do outro, e aí a gente não tem poder sobre. Não estou dizendo que é fácil fazer esse enfrentamento. É um enfrentamento, porque não é um pensamento natural, não é um pensamento que a gente é educado para ter, né? Mas aí vou dar como exemplo aqui, eu esqueci o nome da atriz. A atriz que fez, junto com a Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui, a filha mais velha. Eu esqueci o nome da atriz, gente, que cagada, mas é a filha mais velha da personagem, da Eunice Paiva, e ela falou numa entrevista, essa atriz, uma coisa que me chama muito a atenção, que a família dela a mãe dela é psicanalista e tinha uma coisa muito forte na família de liberar essa coisa de criar expectativa. Então, cria expectativa sim, a mãe dela dizia para ela assim. Porque se não rolar, você tem gente aqui para te dar apoio. Entendeu? Se não rolar, a vida não vai acabar. Mas se rolar, vai ser muito legal. Então, cria expectativa sim. Não é ficar tentando se proteger da dor do não. É assimilar que o não existe. O não faz parte. E o não determina o seu valor. O não significa que há um desencontro de interesse. Não. Simples, mas a gente dramatiza o não, né? A gente põe uma carga emocional em cima desse não, como se esse não significasse que a gente não tem valor. Mas a gente tem valor. A gente, né? É isso que eu quero dizer. O artista é esse ser que tá ali buscando, se preparando. Encontrou com esse não, é menos sobre você, às vezes. Acho que pensar é menos sobre mim, às vezes é muito mais sobre o outro. É aquilo que você falou, né? A gente também não se dá tanta importância, assim, e levar isso como experiência, né? Porque, querendo ou não, uma audição é uma aula. Eu também, eu ponho nesse lugar. Eu coloco a audição como uma aula gratuita. Oi, hoje eu tive uma aula. Tipo, vou dançar, vou aprender uma música, vou aprender uma coreografia e vou aprender um texto em, sei lá, 1 hora ou 30 minutos. E é tipo é uma aula. É uma aula. E pode ser que essa aula funcione super e pode ser que não. Mas assim, é a forma que eu tento lidar com a minha rejeição. Aí eu acho que cada um tem a sua forma de lidar com a sua rejeição. Mas a minha fiz uma aula hoje, próxima. E é isso. Agora a gente vai dar uma pausa pro Astro News. Porque eu quero saber um pouco de como é que tá esse mundo astrológico, até mesmo para fazer audições. Então, vamos lá. Astro News. Esta semana, quem vem para causar é Mercúrio, começando com promessas grandes demais, virando para conversas intensas e terminando com segredos explodindo no ar.
e a explosão ganha força com uma lua cheia em Áries, pedindo ação imediata, em conflito com o Sol em Libra, que só quer harmonizar as coisas. Não adianta se esconder debaixo do guarda-chuva, telesignados, porque esta semana tudo pode vir à tona. Boa noite, telesignados. Eu sou o Aba e este é o Astro News, o seu radar semanal do que os astros estão tramando. Porque eles falam, você sente, mas quem avisa, amigo é. Mercúrio, o planeta da comunicação, da inteligência e do movimento, vai dominar a semana com transições que mudam a nossa forma de expressar pensamentos, aprender e trocar ideias com o mundo. No dia 1º, ele ainda está em Libra, tentando ser diplomático, porém forma uma quadratura com Júpiter em Câncer, ou seja, a língua fica solta demais. É aquela vibe de prometer mundos e fundos, falar bonito e não entregar nada. No dia 6, a cena muda. O tom educado dá lugar para conversas profundas e olhares de raio-x. Mercúrio entra em Escorpião, vai direto ao ponto, cava segredos e não se contenta com respostas rasas. É ótimo para pesquisas e transformações, porém a linha entre intensidade e obsessão fica finíssima. Então cuidado para não usar informação como arma. E no dia 7 o clima esquenta de vez. Mercúrio faz uma quadratura com Plutão e as palavras se tornam instrumentos de poder. Segredos vêm à tona, conversas ganham um peso dramático e ninguém fica neutro. Tudo isso sob uma lua cheia em Áries, iluminando as tensões entre o eu e o outro. Ou seja, emoção e palavra entram em cena ao mesmo tempo, mas sob energias de tensão. Dia fortíssimo para revelações, rupturas, decisões corajosas e cortes radicais. Sem falar nas explosões emocionais que chegam para sacudir tudo. O meu conselho? Terráqueos. Nem tudo precisa de manual. Aceite que algumas conversas vão ser intensas e que controlar cada detalhe pode sair caro. Use a sua praticidade para trazer clareza e não levantar muros. Aeronauta. A sua língua afiada pode virar uma faca de 2 gumes. Evite prometer além da conta e quando a verdade vier à tona, escolha a diplomacia. Arranjar confusão na lua cheia vai dar trabalho dobrado depois. Aquáticos. Vai bater aquela vontade de cavar fundo, mas cuidado com a obsessão. Ao invés de investigar até os antecedentes criminais, pergunte e aceite as respostas com maturidade. Inflamáveis. A lua cheia é no território de vocês. Então, respira antes de explodir. Ações impulsivas podem virar incêndio. Quer ser corajoso? Escolha a palavra certa antes de acender o pavio. Mais uma semana, mais uma transição, mais uma desculpa para culpar o seu signo. Por hoje é só, telesignados, e que os astros sejam leves ou ao menos previsíveis. Eu sou o Aba, este é o Astro News e nos vemos semana que vem com mais notícias no All the Jesses. Voltamos do Astro News! Ai, que delícia! Saber um pouco. Ai, o Aba é maravilhoso. Amigo, te amo demais. Como você é criativo, eu amo. Olha, Clara, eu queria saber agora qual é o seu signo. Eu acho que você já falou, mas eu vou perguntar de novo. Qual é o seu signo, o seu ascendente e a sua lua? Eu sou leonina, do dia 16 de agosto, e o meu ascendente e a minha lua estão em Gêmeos. Ambos em Gêmeos. Oh, meu Deus. É fogo, arararara.
Adoro que a Jéssica tá fazendo aqui o convidado se expor, né? Ela não quer saber só o signo, não quer saber o Sol, a Lua, o ascendente, o Marte, o Jéssica, não é assim. Eu quase perguntei Vamos todo. respeitar a privacidade das pessoas. Mas olha, eu tenho uma pergunta interessante para Clara. Por quê? Por favor. Na verdade, queria saber que a Clara trabalha como terapeuta, né? Eu queria saber se você utiliza ferramentas holísticas nas suas terapias com seus pacientes. Porque eu sei que há muitos psicólogos que hoje em dia trabalham com ferramentas como astrologia, até mesmo com tarô, muitas das vezes, e utilizam essas ferramentas no no acompanhamento do paciente. A Clara usa. O que você acha disso? Eu uso, eu tenho um estudo autodidata com astrologia desde a adolescência, né? Então me considero astróloga de tabela, assim. E faço mapa, faço leitura, faço algumas coisas nesse sentido. E dentro da análise, eu gosto o cadastro que eu coloco para os pacientes, eu peço esses dados para eu poder fazer o mapa da pessoa. Porque aí eu consigo olhar no mapa algumas coisas que às vezes uma anamnese tradicional não me dá. Então eu uso a ferramenta assim, né? Porque as pessoas podem não acreditar na astrologia, mas ela tem informações muito, muito precisas ali sobre questões pessoais, né, dessas pessoas. Então eu consigo, junto com essa informação, cuidar do paciente, né, dentro do processo de análise. Mas não é um assunto, não necessariamente a astrologia é um assunto dentro da terapia, né? Na verdade, é só uma base mesmo para eu conseguir olhar para esse perfil astrológico e auxiliar o paciente em alguns processos. Nem todos se interessam por saber sobre isso, mas os que se interessam a gente super abre, fala sobre e aprofunda um pouco mais também. Como ferramenta de autoconhecimento mesmo, assim, utilizando a astrologia como ferramenta de autoconhecimento. Muito, muito interessante. Afinal, esse é o papel de toda ferramenta holística, né? Mas pronto. Jessie, vamos fazer E o o joguinho? Vamos. E o autoconhecimento é importante também, né? Nessa trajetória toda. Eu acho que também é por isso que a gente faz terapia. É muito bom a gente ter o autoconhecimento. Porque, gente, no mundo de hoje, não tá dando mais pra você ficar vivendo aquelas. Eu já tô julgando. Eu sou assim mesmo. Não dá pra. Depois eu sou cancelada, olha. Não dá pra ficar vivendo no teu mundo de Alice no País das Maravilhas, ok? Acorda, vai fazer terapia, vai se entender, tá? Porque ninguém tem que lidar com teus problemas. Só você mesmo. Desculpa, abri essa aspas, voltei o amor. Gente, gente, tô no período desceu hoje, tá? Voltando a ser doce. É período falando, gente. Não cancelem a Jéssica, ela é um amor. Olha, Clara, a gente vai fazer um jogo que é assim. A gente tá no final do nosso programa. Infelizmente, a gente queria te fazer muitas. A gente ainda tem muita coisa pra te perguntar. A gente quer saber muito mais da tua vida. A gente queria saber muito mais de tudo sobre a vida. Com certeza, segunda temporada já tá convidada, né? E aí vamos tentar fazer uma segunda temporada com a Clara ao vivo pra gente ter plateia. Para as pessoas fazerem perguntas. Acho, né, Aba? Vai ser tudo. Por favor. Então a gente vai pro nosso joguinho agora, que eu vou te falar uma palavra e você vai dizer a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá? Então, vamos lá. Vou começar. Você entendeu o jogo? Entendeu, né? Acho que sim. Tá, então vamos lá. Amor. Vida. Inspiração. Minha mãe. Um lugar no mundo. O abraço da pessoa que eu amo. Família. Chico e Alice. Felicidade. Arte. Casa. Fé. Daqui 5 anos você se vê em? Daqui 5 anos. Bom, difícil essa. Eu espero estar com algumas coisas mais encaminhadas. Mas eu me vejo aqui, me vejo fazendo trabalho que façam sentido na vida das pessoas. Acho que esse trabalho como educadora de arte, né, o educador de arte,
tem um rolê a mais, assim, né? E eu vejo o quanto que é importante e poderoso estar na vida das pessoas através desse canal da educação e da arte. Né, os meus adolescentes, as minhas queridas, a gente tem relação de afeto muito genuíno. Então, acredito que estar no mundo fazendo isso que eu faço é o que faz sentido para mim mesmo. Tá na vida das pessoas dando essa provocação. Eu acho que eu não faço o trabalho de deixar ninguém mais lúcido. Não sou eu que faço isso. As pessoas é que se elucidam por si. Mas a provocação que eu consigo fazer e que eu acho que é importante, tem uma potência e que eu quero continuar fazendo. Quero estar nesse lugar. A Clara com ela mesmo é? Caos! Amiga, olha, maravilhoso. Agora a última, pra finalizar, eu sei que você aqui já deu vários insights importantes pra quem tá nos assistindo no YouTube ou tá nos ouvindo no Spotify. Mas se você pudesse agora ter o poder de levar essa sua mensagem pra todas as pessoas do universo, um recado que você pudesse incentivar um artista ou incentivar uma pessoa a mudar de vida, qual seria esse recado? Ame com urgência, se coloque com coragem e aceita que as coisas não vão sair do jeito que você quer, que vai rolar, funciona. Maravilhosa. 2 palavras, maravilhosa. Clara, olha, muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Obrigada por se expor e por compartilhar com a gente um pouco da sua história e também ajudar, pelo menos a mim, em muitas questões aqui que eu consegui me ver nessas questões. E achei que esse nosso papo foi incrível, foi ótimo. Eu sabia que seria. Eu tava ansiosa, na verdade, pra fazer essa entrevista com você. Muito obrigada mesmo. Clara, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para mim foi inédito ter assim uma artista e terapeuta aqui no programa. E obrigado por toda a partilha. Foram informações riquíssimas que eu acredito que vai ser maravilhoso para todo mundo que ouvir. E eu acho que eu já disse, foi um prazer te conhecer, não foi? Prazer, Alba. Obrigada, Jess, pela oportunidade, pelo espaço. Fiquei feliz demais. Sucesso com o programa. Arrasem, vocês são maravilhosos. Obrigada. E estou à disposição para próximas oportunidades. Obrigada, Clara. Com certeza a gente vai te chamar na próxima temporada ao vivo. Acho que vai ser super importante, com muitos artistas, muitas pessoas que querem mudar de vida, muitas questões, uma sociedade... Olha, eu sei, a gente tá terminando, mas eu queria fazer uma pergunta, assim, que eu acho que é super importante. E não precisa se aprofundar muito, mas assim, pra você, o que é, só pra gente terminar, tá? O que é uma sociedade sem arte? Explica pras pessoas. A ausência da arte transforma a violência em espetáculo. Então, sem arte a gente não se repensa, sem arte a gente não olha para o outro, sem arte a gente não constrói outras possibilidades. Sem arte, a sociedade ela vira caos, aí de fato a violência vira espetáculo. Clara, você é maravilhosa. Obrigada. Gente, deixa eu falar uma coisa, a gente vai terminar o programa assim. Que esse programa termina, tipo, vai continuar, sabe? Próximos capítulos. É isso. A gente vai trazer a Clara aqui de novo, porque é riquíssimo. Bom, sabe o que eu quero fazer? Muito obrigada por vocês estarem aqui, ouvir a gente. Não se esquece de se inscrever no canal, isso é super importante. Ativar o sininho, compartilhar esse conteúdo, porque pode ter gente que precisa, na verdade, tem muita gente que necessita ouvir esse programa, obter esses insights. Eu quero agradecer aos nossos parceiros, a nossa parceira Ana Agria, que é o quê? A parceira do canal, é a parceira desse projeto. Se você precisa
de um personal training, se você precisa de uma recuperação de alguma lesão, ela pode te ajudar. Você que é bailarino, bailarine, você que é artista. E pra você também que quer o quê? Que quer dar uma guinada na tua autoestima. Gente, atividade física é essencial pra tudo, pra cabeça, pro espírito, pra vida. Façam atividade física. E se vocês necessitam de uma ajuda específica, a Ana Agria, ela pode te ajudar. Não se esqueçam de seguir o Aba, o nosso co-host maravilhoso, o nosso piloto do Astro News. Eu vou deixar aqui o Instagram dele, né, Aba? Sim, gente, e não esqueçam de contar pra gente a vossa história, porque a gente quer saber e a gente quer convidar vocês também para um episódio do nosso programa. Sim, por favor. É isso. Eu vou deixar também o Instagram da Clara, pra quem quiser o contato dela. E eu acho que também, Clara, você tá aberta? Tua agenda tá aberta pra atendimento? Ou você tá mais fechada? Tenho poucos horários, mas eu tô ainda atendendo. Eu vou deixar, então, na descrição do vídeo, o e-mail da Clara pra você entrar em contato com ela. Mas eu também vou deixar o Instagram, só que ela tá bem escrito, tá bem assim, na bio dela, não respondo DM. E eu mandando várias mensagens na DM. E ela não responde DM. Ela não responde DM, gente. Então eu vou deixar aqui o e-mail dela na descrição desse vídeo. E você entra lá, entra em contato pra quem precisa. E pra quem quer uma sessão de terapia, como vocês já viram, ela aqui é maravilhosa. Clara, obrigada. Seguimores, muito obrigada. Eu espero vocês no próximo episódio. E olha, um beijo e tchau!